Antes de começar a gravar, eu falei para você, quando eu estava na faculdade, vou entregar minha idade aqui, de 98 a 2002, os pecuaristas que produziam leite, eu lembro que sofriam muito, né? Era um preço pago muito baixo, um custo muito alto de produção, e não sei se naquela época a genética não era tão boa quanto hoje, também era difícil de você extrair um volume grande, né, de eficiência com a genética que se tinha. E aí eu pergunto para você hoje, esses desafios ainda continuam, Timóteo? O que mudou de lá, do século passado para cá, né? Olha, a gente teve um avanço muito grande genético do século passado para cá, né? Eu acho que o principal avanço, quando eu falo da parte genética, e a gente tem dados muito interessantes, isso do CDCB, que é o órgão lá nos Estados Unidos, que controla, é um conselho que controla essa parte genômica, vamos dizer, que é a genética. Lá o banco de dados americano é o banco de dados mais robusto no mundo, que tem controles leiteiros e controles fenotípicos da raça holandesa. A raça holandesa é a raça que tem maior quantidade de dados de produção de leite e de composição fenotípica, que quando a gente está olhando os animais, né, a gente faz essa avaliação, essa classificação desses animais. Eu vou explicar um pouquinho o que seria isso para o pessoal entender. E de lá para cá, com o advento do genoma, que é nada mais que a gente identificar nos animais qual é o sequenciamento genético, e pela produção de leite e pelas classificações morfológicas e pela quantidade de dados que nós temos hoje de saúde, entendemos todo esse processo, a gente consegue estimar se aquela bezerra nascida hoje, qual que é o genoma dela, ou seja, qual é a produção, a previsão de produção de leite dela quando ela ficar adulta, e já selecionar aquelas melhores do que eu tenho para o meu sistema de produção, para aquele meu objetivo de seleção, selecionar as que eu quero e continuar aqueles touros ou aqueles touros que já são também, obviamente, como é que seleciona uma bezerra, a gente já seleciona os touros. Então, o progresso genético é muito grande. Caramba. Eu consigo avançar o que eu demorava anos. Vou pegar um exemplo aqui, né? Naquela época, lá antes dos anos 2000, eu precisava de um tourinho nascido agora, de uma vaca que já tem pelo menos 2 anos de vida, então a vaca nascia, eu pegava o bezerro dela, esperava ele estar produzindo sêmen, eu cobria uma vaca, esperava aquela filha desse bezerro entrar em produção de leite, ou seja, então eu pegava um bezerro, demorava 1 ano para 1 ano e meio até ele produzir, ou 2 anos, até ele produzir sêmen, esperava mais 2 anos até as filhas dele produzirem, aí já são 4, e fazia uma avaliação genética daquelas filhas para entender, ou seja, eu gastava 4 anos, no mínimo, para ter uma avaliação de um bezerro. Agora, com o genoma, o bezerro nasceu, eu já sei se aquele bezerro ele tem um potencial de alta produção ou não. Estou falando só do lado do touro, né? Agora, quando eu vou pro lado das fêmeas, é a mesma lógica. Eu tenho também, ao invés de eu esperar aquela fêmea produzir leite e eu separar ela no meu rebanho, eu consigo pegar ela bezerra e já separar. Esse é um grande avanço que nós tivemos na área de genética. Timóteo, isso me deixa fascinado, porque hoje, trabalhando com inteligência de dados, a predição é a chave do negócio. Só que a predição, muitas vezes, ela é feita com o histórico que você tem. Então, eu acompanhei, quando estava na faculdade, um pouquinho o grupo de pesquisa que trabalhou no genoma da cana. Foram 8 anos, 9 anos para poder sequenciar o genoma da cana. Então, hoje, na parte animal, você já tem esses mapeamentos, e isso, você acessa um banco e você, através desse banco, você faz as comparações, e com isso você consegue prever? Só para você detalhar um pouquinho mais para a gente? Sim. A gente tem, o que acontece é que, vamos pegar a raça holandesa nos Estados Unidos, né, que é o maior banco de dados hoje. Eles têm dados de produção de leite de vacas desde 1920. Existe histórico anteriores, sabe? Então, assim, a gente pode pegar aí a própria Castrolanda, quando chegaram os holandeses no Brasil em 1950, a Castrolanda vai fazer 75 anos ano que vem, então, em 1951, eles começaram o controle leiteiro aqui em Castro. Olha aí. Pra você ter uma ideia. A raça holandesa no Brasil, nos seus 80 anos, tem esse histórico de produção de leite. Então, o controle leiteiro na raça é mais de 100 anos de controle leiteiro. Então, você tem esse banco de dados todo de produção, e quando você começa a sequenciar, você começa a prever, você já sabe quais bases, né, quais são os pares de bases, a gente dá sopa de letrinha que gera aquela informação de
predição de produção. Então, todo esse relacionamento dentro desse banco de dados hoje, e quanto mais animais são genotipados no Brasil, enviados esse genoma para os Estados Unidos, enviados também para a Embrapa aqui no Brasil hoje, a gente começa a ter uma predição melhor dessa produção de leite.